Segundo a definição do dicionário, sexismo são formas de comportamento e ideologias nas quais são atribuídas determinadas disposições e capacidades a indivíduos ou grupos simplesmente por causa do seu sexo a que pertencem. Trata-se de uma forma de discriminação que conduz à subalternização e à marginalização ou mesmo exclusão das pessoas ou grupos com base no seu sexo. Reflete a forma como o poder é distribuído e quais os grupos com acesso ao discurso definidoras de identidades. Então, sexismo é basicamente o conjunto de teorias e ações que favorecem o gênero, ou mesmo a orientação sexual, em determinado outro. Como vivemos em um mundo predominante machista, o vocábulo quase possui a mesma conotação. Mas são tantos e tantos anos de paradigmas e estereótipos que formam uma cultura interna sedimentada por preconceito e intolerância. E de quem é a culpa? Questões como essas são novidade entre sociólogos e não estamos nem perto de solucioná-las. O processo de transformação é tão lento e o choque entre opiniões divergem entre si é inevitável. Embora uma mulher tenha conquistado cada vez mais o seu espaço e importância na sociedade, se comparada a algumas décadas atrás, ainda é muito pouco. Ela pode voltar a assumir já cargos importantes dentro de corporações, já virou até presidenta, mas ainda assim não recebe o mesmo tratamento de que um homem. Se ela não está disposta a sair com alguém, ela é taxada de difícil. Por outro lado, ela se toma de atitudes consideradas desesperada e fácil. Além disso, o machismo não é prejudicial somente para as mulheres. Ele constantemente serve para avaliar o homem de verdade, o viril, o alfa. Tanto que se para pensar, a maioria de xingamentos que servem para desmoralizar o indivíduo do sexo masculino estão associados à sua sexualidade. Durante muito tempo, em alguns lugares até hoje, o homem trata sim a mulher como uma mercadoria, como um bem. Sim, em algumas empresas, o salário da mulher é inferior ao do homem na mesma função. Sim, são homens que costumam decidir se a mulher tem direito a fazer um aborto ou não. Sim, homens doentes estupram mulheres. Homens violentos batem em mulheres. Homens possessivos aprisionam mulheres. E sim, existem mulheres machistas que vivem de acordo com os padrões impostos pelos seus parceiros. Mas, se algumas vivem assim por vontade própria e se sentem confortáveis com isso, isso também é um direito delas. Ou não? Se uma mulher gosta de cuidar da casa e da família enquanto o marido trabalha, ela está errada? Se uma mulher prefere arrumar um marido rico, ela está se diminuindo? Se uma mulher gosta de ser xingada na cama, ela está errada por se permitir viver isso? Afinal, não deveria ser essa a principal luta do feminismo? A de que as mulheres possam fazer suas próprias escolhas? Eu também, em nenhum momento, ignorei o caráter social das relações entre homens e mulheres. Eu só quis deixar claro que parâmetros biológicos, principalmente aqueles sutis que passam despercebidos pelo nosso consciente, têm sim peso nessa relação. Além disso, muitas alegações extremistas, principalmente em relação a julgamentos, ignoram e não da relação entre homens e mulheres. Se uma mulher vai ser julgada por sair sem maquiagem, o homem vai ser julgado se ele sair de chinelo. Pior, na maioria das vezes, o julgamento da falta de maquiagem vai surgir de outras mulheres, já que os homens, de um modo geral, nem ligam muito para isso. É assim também como o padrão imposto pela mídia. Aquele padrão modelo esquelética que domina as passarelas e capas de revistas não foi imposto pelos homens. São as próprias mulheres que idolatram o estilo filé de borboleta. E eu ainda ouso arriscar que nem o modelo paniquete ou mulher fruta é unanimidade entre os homens. Tem muito homem que não vê com bons olhos o fato da mulher ter mais músculos do que ele. E para quem acha que essa questão de padrões de beleza é algo social, vale lembrar que ela também acontece em toda a natureza. Os pássaros que chamam mais atenção são aqueles com as penas mais bonitas. O pavão que o diga. Os leões ostentam sua juba, os alces sua galhada. Até entre as flores, existe aquela questão de que quanto mais cores elas têm, mais fácil elas vão atrair os insetos polinizadores. A verdade é que o conceito de beleza é natural e está espalhado pelo mundo todo. Ele está muito longe de ser exclusividade do ser humano.
Quanto ao fato de ser social, a estratégia dos homens de tentar compensar suas falhas como parceiro com bens e ostentação de status, isso também pode ser observado entre os animais. Em algumas espécies de polvos, o macho derrotado chega a se comportar como fêmea para ser aceito no território do outro macho e copular com as fêmeas enquanto o outro macho não está por perto. Alguns pássaros esperam os machos mais aptos construírem um ninho e os roubam, para iludir as fêmeas com a ideia de que foram eles que construíram aquele ninho. Sim, tem tudo isso na natureza. E não, ela não é tão bela e perfeita quanto alguns gostariam de acreditar. Se tem alguma coisa predominantemente social na relação entre homens e mulheres, como bem lembrou o Pirula pelo Facebook, é o casamento e o conceito de monogamia. Mas até esse conceito, que foi sustentado por séculos pela pressão da igreja, está caindo em desuso nos dias de hoje. Aliás, muitos daqueles conceitos machistas citados no começo do vídeo só sobreviveram por tanto tempo por terem apoio irrestrito das religiões vigentes. There's any job in the world that a woman can say that she hasn't experienced sexism. Mm-hmm. I think it's still around, it still happens. I think any woman you ask can tell you of an instance where she felt that she was told she couldn't do her job as well because of being a woman. And I think it's the same in our industry. But I feel like we're in a really exciting time at the moment. A lot of actresses are finally speaking out against it. They're speaking openly about it. We're talking about, we still get paid less than men in our industry, and it's ridiculous. We literally do the exact same amount of work and the exact same thing. And if anything, it's harder for women to gain respect and to work for as long as men. So I feel like we're in an exciting time. There's more of a conversation about it now, but it's definitely still an issue. I try to stay away from, I personally don't do nudity. That's my choice. I feel, we give so much of ourselves as actors. We give a lot of our personal life, and some things I want to keep just for one special person. But that's my choice. And there are times when I'll read a script and go, within 5 pages, I'll know that it's a male writer that doesn't want to write about women and doesn't care about women. You can definitely tell. Olá, meu nome é Isaac, eu sou aluno do Instituto de Ensino College e vou entrevistar aqui a Vivi sobre o sexismo, umas perguntas relacionadas sobre o sexismo. Então, Vivi, você acha que o sexismo pode prejudicar a formação da criança? Sim, porque a criança acaba crescendo dentro desse contexto onde a mulher é desvalorizada perante o homem, então ela entende também dessa forma que realmente a mulher não tem o mesmo valor que o homem. Então isso faz com que ela tenha um preconceito, sobre o homem ser superior à mulher. E na verdade isso não existe. Todo ser humano é igual, precisa ser respeitado e valorizado da mesma maneira. Então a gente acaba perpetuando algo que vem de geração em geração e não muda exatamente porque a criança ela cresce dentro desse contexto, então ela repete aquilo que já foi feito no passado. Ela acha que é assim que ela vê o pai tratando a mãe, ou um homem tratando uma mulher. Por exemplo, uma mulher ter o mesmo cargo que um homem numa empresa e ganhar menos. Por quê? Isso já vem de muito tempo, então se a criança cresce e vê isso acontecer, ela acha que é isso mesmo, que a mulher tem que ganhar menos, que a mulher é alguém inferior ao homem em todos os sentidos. Na sua opinião, por que as mulheres costumam receber salários menores do que os homens nos mesmos cargos? Porque a cultura do sexismo ainda é muito forte na sociedade. Então, se via a mulher antes como uma dona de casa, que não tinha que estudar, que não tinha que ter uma profissão estabelecida, que servia somente para o serviço do lar, não desprezando em si o serviço do lar, trabalhar no lar, mas era algo que era predestinado para a mulher. Ela não tinha uma escolha, eu vou trabalhar no lar, ou eu vou ser médica, ou eu vou ser uma advogada, não. Ela era criada e ainda é criada
para ser do lar e não ter uma opção. Então, com o tempo, houve sim uma reação das mulheres, a mulher conquistou bastante coisa, mas ainda é muito forte essa cultura. A prova disso é que a mulher ela é muito capacitada, existem mulheres que são destaques em vários segmentos, né, socioeconômicos, socioculturais, e mesmo assim ela recebe menos. Então, na verdade, a luta continua. Eu, como mulher, acho que nós, mulheres, né, precisamos ainda lutar pela devida valorização no mercado de trabalho da mulher, no mercado de trabalho e em todas as outras áreas. Porque a mulher é alguém que não é inferior ao homem, porque ela é de um sexo diferente ao homem. É alguém que merece o seu valor devido, como qualquer outro ser humano. Valeu. Você acha que cuidar da casa e criar os filhos é função apenas da mulher? Lógico que não. A mulher não faz filho sozinha. O filho, ele, né, para ser gerado, ele precisa de pai e mãe. Precisa de homem e mulher. Então, essa função ela precisa ser dividida pelos dois. E ainda, isso aí, tipo assim, ponto básico. Ninguém deixa de ser pai porque trabalha fora. Agora, hoje em dia, se nós fizermos aí uma pesquisa, a gente vai ver que a maioria das mulheres também trabalham fora. A maioria também trabalha fora. Então, por que a mulher tem que trabalhar fora e ainda tem que cuidar, ter a responsabilidade de sozinha cuidar da casa e dos filhos? Não existe, né? Quer dizer, isso é a realidade, mas não deve ser assim. Então, o homem precisa dividir essa responsabilidade. Primeiro, porque ele é pai, acima de tudo. E segundo, se a mulher trabalha juntamente com ele para sustentar a família, por que ele não pode ajudar? Por que não é responsabilidade dele cuidar da casa, ajudar no cuidado com a casa, no cuidado com os filhos, na criação, na educação, na atenção, na formação do caráter, enfim, dos próprios filhos, daquilo que eles vão ser no futuro? É uma função dos dois, não é uma função só da mulher. Apesar de, infelizmente, essa não ser a realidade ainda. Como eu já falei, a cultura ainda é muito forte e a mulher se vira nos 30 para ser tudo que ela precisa ser. Então, sexismo é todo tipo de preconceito ou discriminação com uma pessoa só por causa de seu sexo. Como vimos durante o vídeo, não é de hoje em dia que está acontecendo esse tipo de preconceito. Lá antigamente já acontecia, com desvalorização das mulheres, etc. E também vimos uma entrevista com uma pessoa que não é do Brasil. Então logo percebemos que o sexismo não é presente só no Brasil, está ao redor do mundo. E muitas pessoas ainda lutam para que isso acabe.